Bom, como eu disse, né, a grande questão é a da racionalidade, por exemplo, como objetivo, né? Então, qual é o objetivo desse outro bloco, né? Como eu disse, o objetivo que eu coloquei era em relação a contra o Bolsonaro, né? Será? Essa divisão de bloco é boa para ser contrária ao Bolsonaro, né? E outro ponto que ele mesmo coloca, que eu também tinha colocado, é essa junção com partidos do centrão e da direita, né? Eu vou ter que fazer acho que uma pequena correção em relação a uma coisa que ele disse. Não, ele fez uma comparação que eu acho que foi um pouco infeliz, né? Eu não sei se ele vai concordar comigo. Se ele fizer um vídeo sobre isso, né, a gente vai saber. Mas é o seguinte, tudo bem, ele aceita essa questão, né, de que realmente o PDT está fazendo uma aliança com um partido aí do centrão e também da direita, né? O que põe em xeque a questão se essa oposição, se esses partidos, se esse bloco vai realmente fazer uma oposição de verdade ao Bolsonaro. E eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. A questão não é se o PDT ou se o PT vão ser mais fortes, vão ser tal, mas a questão é a oposição contra o Bolsonaro. Esse é o ponto que eu quero colocar. E que ele falou que realmente pode ser que, como a gente sabe que tem alguns partidos aí que são do Centrão, foi o caso, como é o caso do DEM, né, que é um partido de direita que se declara de direita, né, e tal, mas que é o grande desse centrão, né, desse chamado centrão. E o que é esse centrão? Esse centrão, gente, é onde há todos aqueles partidos, né, principalmente que defendem os grandes latifundiários, né, a chamada bancada ruralista, entendeu? Que é uma bancada que, na minha visão, na minha interpretação, na interpretação de várias pessoas do campo progressista, do campo da esquerda mesmo, e até de outros campos, é um atraso, né? Afinal, ela mantém essa ideia de que o Brasil é simplesmente um produtor de commodities, como o Bolsonaro coloca, como outras pessoas aí da direita colocam, e não permitem essa ideia de nacional desenvolvimentismo, que foi a ideia, inclusive, que o PDT, que o Ciro apresentou como uma pessoa que defende, né? E outra crítica que eu havia feito, uma das críticas que eu havia feito ao PDT antes também, era a aliança dele com a Cátia Abreu, né? Não só eu, gente, várias outras pessoas, né? Eu digo assim, que eu acredito que essa seja uma crítica válida, porque a Cátia Abreu é uma das defensoras desse campo aí, desse centrão que defende essa ideia do agronegócio. Então ficava bem confuso, né? Bem confuso você defender uma coisa e ao mesmo tempo colocar um vice ali que defende algo contrário a você, né? Claro que ele pode usar algumas justificativas para isso, mas enfim, eu particularmente tenho minhas desconfianças, né? E como o cara do Nome da Rosa colocou, a gente traz aí esses pontos, né? Que são importantes, que pode ser que alguns desses partidos, né? Que formam esse bloco do PDT tomem posições favoráveis ao governo Bolsonaro. E é esse o ponto principal, eu acho. Qual a ideia, qual o sentido você formar um bloco de oposição ao governo Bolsonaro, se você mesmo sabe, o próprio PDT, os próprios apoiadores do PDT sabem que boa parte desses partidos podem, né, apoiar o Bolsonaro. Então na prática pode ser que não se torne uma oposição de verdade. Outra questão que eu acho aí é o ponto que eu acho que ele comete um certo equívoco, é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que o PSB, que a princípio ia fazer aliança com o PDT, mas depois mudou de ideia, né? Apoiou o impeachment, né? Que tanto eu como ele somos contrários. Acredito que ele também interprete como um golpe. Eu não sei, ele não falou isso, mas eu interpreto. E não só eu, mas o próprio Ciro Gomes falou isso várias vezes, né? Que é um golpe, que foi um golpe. Ele disse, inclusive, isso na entrevista que ele fez quando ele na Globo, né? Uma das últimas entrevistas no período eleitoral. Ele se posicionou contra o golpe, ele se posicionava contra a prisão do Lula. Então, assim, vamos lá.
Aí, assim, ele diz o seguinte, que o PSB votou, em boa parte do PSB votou contra, né? Aliás, votou favorável ao impeachment, ao golpe, né? Mas o PDT também fez isso. Sim, metade do PDT também votou contra, né? Votou a favor do impeachment, né? Então, assim, essa questão da coerência ideológica, o PDT também não teve nesse momento aí, no momento crucial, né, do país, que foi o impeachment da Dilma, que resultou na presidência aí do Michel Temer, que fez aquela série de privatização, né, a venda lá da exploração ali do pré-sal, entre outras coisas, perdão de dívidas aí de multibilionárias, manutenção da crise, né? Aumentou aí o desemprego, quer dizer, principalmente na época do impeachment, né, em 2015, 2016, o país já estava ruim e foi piorando com isso, e ele não tomou as medidas certas que o governo deve tomar para reaquecer a economia, enfim, foram aquelas medidas mesmo só para venda do país. Então, assim, são as pautas que nós, né, somos contrários, todas as pautas que nós somos contrários, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos aí que eu queria tratar, né? Aí, assim, gente, outra questão é a questão ética, né? Ele fala em relação à questão da hegemonia pelo poder, sabe? É como eu disse, a crítica que eu fiz é uma crítica ética, porque assim, a gente, vamos assim, a questão ética, né? Você pode ter uma ética de um jeito e uma ética de outro, mas vamos lá, vamos analisar um pouco essa questão ética. Existe essa ética que a gente pode dizer que é uma ética maquiavélica, tudo pelo poder, né? Quer dizer assim, é, os fins justificam os meios, né? Ou seja, a gente vai ali tentar fazer tudo pelo poder para poder mudar alguma coisa. Não sei se é esse o objetivo também. Então, assim, mas existe a outra ética, que é a ética que muitas pessoas defendem atualmente, né, na esquerda, querem que a esquerda pare de, ou pelo menos tente mudar essa ideia desse tipo de acordos, né? Era uma das críticas que o PDT fazia ao PT, e eu acho que esse é o problema, né? Porque assim, ou você tem que adotar uma ética, ou você adota essa ética do pragmatismo. Se você adota essa ética do pragmatismo, como o PDT está adotando, né? Principalmente nessa ideia de ter apoiado o Rodrigo Maia e tudo, que eu acho que nem pragmática não é. Porque eu não entendo qual o pragmatismo que vai ter em apoiar o Rodrigo Maia, se o Rodrigo Maia, ele também era apoiado, né? Ele foi um dos nomes aí que o Bolsonaro achou muito bom, o PSL, por parte do PSL tinha gostado muito, né? Gosta muito do nome dele e tal, se posicionou favorável a ele. Então fica muito estranho, entendeu? Esse tipo de aliança com esse centrão, com a direita, que representa tudo aquilo que o PDT diz ser contrário. Então, assim, para mim é incoerente, sim. Eu não entendo porque alguém acha que isso é coerente. Eu não consigo, assim, entender. Sinceramente, fica difícil, sabe? Aí ele coloca, o objetivo é o poder pelo poder. Exatamente essa crítica que eu fiz. Sim, o PDT, tudo bem, ele vai dizer assim, racionalmente, beleza, né? Se o objetivo é o poder pelo poder, simplesmente ter ali a hegemonia, né? Não vou nem dizer da esquerda, hegemonia da oposição. Porque a partir do momento que você toma essa posição que o PDT vem tomando, desses acordões com partidos do Centrão, com partidos da direita, fica difícil dizer que ele é oposição à esquerda. Então ele é uma oposição, mas não é uma oposição total à esquerda. Então, assim, pode ser que determinados pontos ali, a gente espera pelo tipo de acordo, que ele apoie certas medidas, né? Como ele vem apoiando algumas medidas, como as reformas aí, a reforma da Previdência, né? Que ele colocou um representante ali dele, né? Na turma, né? Que vai ali fazer aquelas modificações, né? No texto ali da Previdência, né? Então, assim, ainda que essas modificações sejam
um pouco mais atenuantes do que aquelas que o Bolsonaro, que a direita defende, ainda assim elas não são boas, né? Esse é o ponto. Né? Eu, particularmente, eu acho que, assim como já é uma outra interpretação, né? Porque é uma interpretação se há o déficit, né? Déficit na Previdência, né? Aí vai depender de como a gente analisa, né? Se for pela Seguridade Social, não há o déficit, tá? E na lei mesmo diz que a Seguridade Social, né, está vinculada, né? Está vinculada. Então, essa interpretação de colocar separadamente está errada. Então, eu diria que isso tudo é uma propaganda enganosa, né? Justamente para favorecer os bancos, né? A previdência privada. Então, mesmo que seja um pouco mais atenuante, ainda está distante do que a gente quer, do que a gente defende, do que a gente pode fazer. Né? Essa ideia de que isso tem que fazer, isso é uma mentira. Né? Então, assim, quando o PD toma essa posição, ele está, na verdade, se tornando um partido de centro-direita, de direita. Então, fica difícil dizer que ele é um partido trabalhista, por exemplo, né? E até fica difícil também dizer que é um partido desenvolvimentista, né? Pelas alianças que ele vem fazendo. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, né? Porque essas medidas que ele vem tomando, essas ações que ele vem praticando, dá para a gente suspeitar que ao invés de ser o que eles dizem, né, desenvolvimentistas, nacionalistas, trabalhistas, eles estão ali adotando práticas liberais, né, que favorecem o neoliberalismo. E então, assim, fica meio complicado. E contra o trabalhador também, né, que prejudicam o trabalhador. Então fica bem difícil a gente acreditar nesse discurso. E objetivamente eu acho que é esse o ponto, né? Ficou um pouco longo o vídeo, mas qualquer coisa eu faço outro ainda para refutar outros pontos que ele trouxe. Eu ainda vou ver, como eu disse, o restante do vídeo. Eu tive um problema no primeiro vídeo, então infelizmente eu vou ter que lançar como 2 vídeos, né? Aliás, como 3 provavelmente. Lançar esses 2 agora e um mais adiante. Então, obrigado a todos. Vou fazer ainda talvez um outro vídeo, se for necessário, né? Se ele tiver tocado mais em algum ponto, para mim concluir essa questão. Mas acho que ficou mais claro agora, porque no vídeo que eu gravei eu fiz apenas alguns breves comentários, assim, eu não expliquei tanto o meu posicionamento. A discussão serviu para a gente poder ampliar mais esse debate. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Reptiliano, primeiro pela educação, né? Ele foi bem educado, ele é um canal parceiro, um canal amigo, então, assim, é importante esse debate, sim, concordo com ele, e de modo algum eu fico chateado. Pelo contrário, deu para mim poder explicar melhor essa questão. Eu acho que muita gente ficou em dúvida do porquê que eu estava tomando essa posição, então foi até importante para mim poder esclarecer melhor, né? Então, qualquer dúvida que ele tenha, ou que outras pessoas tenham, pode perguntar, ou possam fazer vídeos, né, se for o caso, para me esclarecer melhor a minha posição em relação a isso, né? Então, acho que ficou bem claro. Obrigado a todos e até breve.